Boa tarde a todos e todas, internautas, em mais uma tarde de sábado, aqui no História Dialética, mais especificamente no Dialética Rápida. É evidente que nós estamos com alguns problemas de agenda, estamos gravando alguns programas consecutivos, mas gostaria de deixar registrado que a semana que vem voltaremos ao nosso formato clássico de live e participação interativa. Porém, nada impede que vocês coloquem suas participações aqui e que no futuro breve a gente responda prontamente, tá bem? Muito bem, no programa de hoje falaremos sobre 3 temas. Eu falarei sobre a crise entre o atual secretário de Cultura, Mário Frias, e o humorista Marcelo Adnet. A colega Tarsila vai falar sobre as queimadas no Pantanal. E o Felipe encerrará o nosso Dialética Rápida hoje falando sobre o projeto de lei de criminalização do comunismo. Tudo bem? Então, espero que apreciem e espero que a gente consiga somar conhecimentos junto com vocês. Tudo bem? Ótimo. Começo eu. Essa semana foi uma semana repleta de assuntos. Estava conversando agora na reunião de pauta com os meus colegas de que foi difícil escolher assuntos. Temas como o capitão da Polícia Militar dançando na live solidária, temas como os guardiões do Crivella, temas dos mais diversos que seriam muito interessantes para debatermos aqui. Porém, sentado hoje à internet, encontrei uma situação bem curiosa que, para mim, seria um tema de abordagem agora. Antes de ontem, dia 3 de setembro, o atual secretário de Cultura, Mário Frias, propôs uma série de vídeos em homenagem ao povo brasileiro. Em homenagem também ao feriado de 7 de setembro, que será na próxima segunda-feira. Até aí, tudo bem, certo? Um secretário de governo fazendo um programa, um documentário ou um vídeo exaltando a população brasileira, exaltando a data cívica, não vejo problema nenhum. Porém, no dia de ontem, o humorista Marcelo Adnet, no seu programa na Globo, do canal Pela Assinatura, ele fez uma sátira. Ele fez um programa humorístico com relação a esta série de exaltação que o Mário Frias fez utilizando a SECOM, utilizando a Secretaria de Cultura. E um programa que eu acabei de assistir agora há pouco, engraçado, na minha opinião. O Marcelo Adnet é um humorista interessante, não vejo ele sendo extremamente agressivo, opinião particular minha, porém, ele fez essa sátira e, em seguida, quase que prontamente, foi extremamente hostilizado pela pasta do secretário Mário Frias, numa linguagem extremamente imprópria para um secretário de governo, na minha opinião, certo? Eu quero deixar muito claro, tá, pessoal, que nós vamos colocar os links na descrição e gostaríamos muito que vocês dessem opinião se tem alguma coisa a ver ou não. Na minha opinião, foi um vídeo humorístico que foi rebatido com uma intensidade muito fora de propósito. O Mário Frias usou, na sua página do Twitter oficial, os seguintes adjetivos para o Marcelo Adnet, depois de seu programa
na Rede Globo, na Globoplay. Ele colocou termos como garoto frouxo e sem futuro, criatura imunda, crápula, Judas, palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, idiota egoísta e bobão. Será que isso são termos que um secretário de governo usa para responder a uma crítica, para responder a um programa de humor? Na minha opinião, acho que é exagerado, mas deixo para que vocês tirem suas próprias conclusões, observando o link e colocando nos comentários a opinião de vocês. Tá bom? Encerro minha fala por aqui. Um grande abraço a todos e todas e passo a palavra para a querida Tarsila. Tarsila, com você. Obrigada, Danilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Mais um sábado aqui reunidos com vocês, sempre um prazer imenso. Eu vou falar um pouquinho sobre as queimadas que vêm acontecendo no Pantanal e que ganharam também os noticiários nacionais, porém a gente não teve ainda um cuidado de se debruçar sobre esse assunto. Achei pertinente trazê-lo, haja vista que comecei a conversar um pouquinho com os meus alunos de todos os anos sobre questões ambientais. Então, acho que é um bom tema para que a gente tenha uma discussão acerca do que foi tratado também em sala de aula, tá? O Pantanal é um dos 6 biomas, né, do nosso país, e é o menor bioma que existe em nosso território, mas nem por isso quer dizer que a sua riqueza de biodiversidade seja inferior, muito pelo contrário. O Pantanal é riquíssimo em biodiversidade, tem uma natureza exuberante, entretanto, tem sofrido nos últimos meses com diversas tragédias ambientais, certo? E aí eu não elenco somente as queimadas, a gente traz também o desmatamento e o agronegócio como 2 tópicos importantes que vêm contribuindo para um cenário que os ambientalistas afirmam dizer que seria a maior tragédia ambiental em décadas, certo? Desde que o INPE começou, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Ambientais, e desde que o INPE começou a monitorar todos os focos de incêndio em todos os biomas do nosso território brasileiro, o Pantanal teve um crescimento significativo desses tópicos, porém mantinham uma média, certo? Comparados os dados de julho de 2019 e os dados de julho de 2020 mostram que no mesmo período tiveram basicamente cerca de 465, 470 focos de incêndio no Pantanal, ao passo em que este ano foram cerca de 1.600 focos de incêndio. É o maior número registrado desde que o INPE começou a monitorar a área do Pantanal, voltados aos incêndios, e isso foi no final dos anos 90. O recorde foi em 2005 e hoje, infelizmente, atingimos essa triste marca, certo? É um bioma também, né, por ser uma área alagada, uma área de planície, é um bioma que costuma ter mais sensibilidade a todas as mudanças climáticas, haja vista que tem um enorme desequilíbrio associado aos ecossistemas presentes neste bioma. O bioma do Pantanal, como ele está localizado no centro-oeste do Brasil, ali entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho, né, e aí para além do país, pegando um pouquinho dos países de Paraguai e Bolívia, ele é constantemente irrigado pelos meandros ou pelas bacias hidrográficas que vêm tanto da Amazônia como do Cerrado, 2 outros grandes biomas importantíssimos no nosso território. E à medida em que você tem atitudes de desequilíbrio ambiental nestes 2 biomas, isso reflete diretamente no bioma do Pantanal. Ou seja, nacionalmente e mundialmente conhecido por ser uma área alagada, a maior área alagada
continental, estes níveis de água têm abaixado justamente devido a todo o desequilíbrio que está associado às demais regiões do país, certo? E aí, quando antes nós tínhamos em estações chuvosas, períodos entre outubro e março, e a gente tinha aí que os níveis dos rios, das áreas alagadas, chegavam a cerca de 5,6 metros. Hoje, em setembro, nós temos áreas que não têm 2 metros de alagamento, ou seja, é um nível muito baixo. Para além disso, a expansão do desmatamento, juntamente com a abertura das áreas de agronegócio, principalmente para áreas de pastagem de gados, contribuíram significativamente para que nós tivéssemos o cenário que temos hoje no Pantanal. E isso pode reverberar em diversas situações cotidianas não, perdão, diversas situações futuras, porque existem interferências antrópicas, ou seja, existem interferências de ações humanas que contribuem para que nós tenhamos esse cenário de desequilíbrio ambiental, de desequilíbrio climático, certo? Para além disso, pesquisadores também afirmam que o Laninha, um grande evento climático, né, uma das ações climáticas juntamente com o El Niño, onde você tem intensificação de secas em determinadas regiões e invernos rigorosos em outras, também podem contribuir para este cenário. Então, eu acho que o meu recado é que a gente tenha um pouquinho de consciência, que a gente olhe para a nossa natureza, né, para o nosso território, trazendo que tudo isso influencia diretamente, toda mudança climática, toda mudança ou toda ação que o homem pode fazer em um território, em um bioma, em um ecossistema, traz consequências sérias para a população no geral, não somente de fauna e de flora e de micro-organismos, mas para todo o equilíbrio da natureza que se é necessário para que se tenha manutenção da vida, para que se haja vida. Então, ao final deste programa, a gente pode anexar o link para que vocês tenham maiores informações sobre o que vem acontecendo no Pantanal e por que ambientalistas e pesquisadores afirmam que estamos vivendo hoje a maior tragédia ambiental já registrada em décadas. Tá? Obrigada pelo apoio, obrigada por sempre estarem presentes conosco, e agora eu chamo o professor Felipe para conversar um pouquinho com vocês também, tá bom? Olá a todos, é sempre prazer estar aqui com vocês e hoje vou falar um pouco sobre o projeto de lei de Eduardo Bolsonaro, né, que criminaliza o comunismo. Na verdade, já existe uma lei que criminaliza a apologia aos atos nazistas e ele quer inserir a criminalização aos atos comunistas. Aí nós caímos dentro de uma grande fake news. Por quê? Inicialmente, ele usa conceitos errados, está comparando um regime político totalitário com um sistema econômico que nunca existiu. O comunismo nunca foi implantado em nenhuma região do mundo. Porém, Eduardo Bolsonaro, e nós já percebemos que toda a família, todos os bolsonaristas, eles tendem a imaginar que esse inimigo invisível, o comunismo, que nunca existiu, ele está ligado às principais atrocidades realizadas no mundo. Em sua propaganda para esse projeto de Eduardo Bolsonaro, coloca no mesmo lugar, coloca uma foto do Hitler e uma foto de Stalin. Até aí, eu não vejo problema conceitual. Ele está comparando dois líderes totalitários em seus regimes políticos. Depois, ele coloca uma outra comparação entre o Holocausto nazista e o Holodomor, o Holocausto ucraniano. O Holocausto ucraniano
que aconteceu sob o regime stalinista, onde morreram cerca de 12 milhões de pessoas por uma ação inefetiva do Stalin de ajudar essas pessoas que estavam morrendo de fome. É considerado por 16 países como genocídio, é considerado um ato genocida político por 6 países, e assim vai. Só que quando ele faz essa comparação, coloca uma outra fake news. De vez de colocar uma foto de Holodomor, uma foto do Holocausto, ele coloca uma foto da Índia neocolonizada, onde indianos estavam passando fome junto com o Holocausto. Então, mesmo na fake news, ele não foi capaz de encontrar uma imagem real de Holodomor para comparar as duas coisas. E aí sim a gente entra nesta perspectiva perigosa. Criminalizar o comunismo, uma vez que este nunca existiu, é criminalizar o quê? É perigoso porque as ideias progressistas, uma vez que o comunismo nunca existiu, podem ser considerados atos comunistas. E este vídeo que estamos todos fazendo para vocês pode ser considerado um ato de apologia ao comunismo, passível de ser tratado como um crime, uma atitude criminosa. Então, primeira coisa que quero deixar claro, pensem bem, regimes políticos e sistemas econômicos, duas coisas completamente diferentes. Então, colocar nazismo, regime político totalitário, que matou 6 milhões de judeus, e compará-lo com um comunismo que nunca existiu, colocando a figura de Stalin como o bastião do comunismo, sendo ele líder totalitário, as coisas não se conversam muito bem. Tá, ok? Então, eu gostaria de deixar para vocês esta fala. Gostaria que vocês se preocupassem bem, porque qualquer ideia que não seja bolsolavista é uma ideia comunista. E criminalizar essa atitude é fazer com que não exista um outro lado. Nós estamos falando de esquerda e direita. Nós estamos falando bolsolavistas e criminosos. É assim que serão tratadas as pessoas, uma vez que essa PL acabe passando na Câmara dos Deputados. Eu acredito que não passar, porque é uma PL absurda, porém, fica o meu receio. Gostaria de dar um grande abraço em todos. Se puderem, fiquem em casa. E estamos encerrando mais um Dialética Rápida. Grande abraço.